Olá, meu nome é Jaine, eu sou estudante de Geografia da UFV desde 2018 e desde 2018 também eu participo de um projeto de extensão chamado Trilheiros do Sauá. O Trilheiros do Sauá trabalha com educação ambiental, fazendo trilhas interpretativas na Mata da Biologia, também localizada na universidade. Hoje, eu e meu colega e também trilheiro, o Kainan, iremos falar um pouco sobre o nosso resumo no CIA 2021. Olá, como a Jaine já me apresentou, eu sou o Kainan, estudante de Geografia, e estou no Trilheiros, acompanhando e trabalhando desde 2019. Então vamos conversar mais sobre o nosso trabalho. Bom, primeiro precisamos começar explicando como surgiu essa ideia para o resumo do CIA 2021, que tem como título o Trilheiros do Sauá e a Mata da Biologia, experiências na construção de uma educação ambiental transformadora. Com o começo da pandemia, o projeto teve que parar com as trilhas, com os atendimentos das trilhas lá na Mata da Biologia, né? Costumamos atender estudantes, alunos e alunas de escolas de Viçosa e da região. Então isso teve que pausar, né? Com a pandemia. E aí a gente decidiu então remodelar a nossa forma de trabalho, trabalhar totalmente de forma remota, cuidando das nossas redes sociais, trabalhos com vídeos filmados na mata, enfim. Porém, constantemente nas nossas reuniões, os nossos integrantes, os trilheiros, sempre relatavam essa saudade, essa falta que fazia ter contato mais direto com os nossos visitantes, com a mata da biologia também. E entre nós mesmos, né, de forma mais presencial, é claro. E aí a gente passou a refletir como que esses sujeitos, os nossos visitantes, a mata e todos nós que compomos o grupo do Trilheiros do Sauá, somos sujeitos cheios de experiências, né? Esse conceito de experiência passou a ser um conceito assim de reflexão para a nossa escrita do resumo do CIA. E aqui a gente vai relatar o que é essa experiência, qual sua importância para a educação ambiental e como que ela está presente no nosso grupo, no Trilheiros do Sauá. Então, vamos entender o que é essa experiência, por que ela é importante para a educação ambiental e como que ela está presente nesse projeto de extensão que é o Trilheiros do Sauá. Aqui para a gente falar sobre esse conceito de experiência, a gente está dialogando com um escritor chamado Jorge La Rosa Bom Dia, que resumidamente ele vai dizer que a experiência é tudo aquilo que passa por nós e que fica de alguma forma, é aquilo que se mantém conosco. Diariamente, muitas coisas passam por nós. A gente recebe muitas informações, muitas notícias, vemos muitas coisas, presenciamos muitas coisas, mas poucas dessas coisas se mantêm conosco. Então, poucas coisas é aquilo que se mantém e que vira uma experiência. Então, o projeto, ao escrever o resumo do CIA e ao refletir sobre esse conceito de experiência e sobre como todos os sujeitos são repletos de experiências, ou seja, são repletos de coisas que passaram por eles, como seus sonhos, seus desejos, seus conhecimentos, seus saberes, seus pensamentos, suas ideias, enfim, tudo isso, esses sujeitos têm essas coisas que são algo que se tornou experiência para eles, porque são coisas que são significativas a eles, né? Que de alguma forma marcou eles, e enfim. E isso a gente passou a entender que é importante da gente descobrir que ao longo desse processo de educação ambiental, a gente precisa entrar em contato com essa experiência do outro. Ou seja, a gente precisa entender e conhecer o que está marcando essa pessoa, o que ela traz de experiência. E lembrando aqui que experiência nem sempre vai ser uma coisa positiva. Experiência pode ser algo negativo, como um pensamento, uma ideia, um conceito que você traz consigo e que talvez você não está refletindo muito bem sobre aquilo, mas que, de certa forma, é negativa. E para exemplificar isso, eu vou contar aqui sobre um ponto interpretativo que a gente tem lá na Mata da Biologia, que é uma árvore chamada gameleira, né? Popularmente chamada de gameleira. A gameleira é uma árvore muito simbólica para as religiões de matriz africana, o candomblé e a umbanda, né? Porque essas religiões, elas enxergam a gameleira como um local onde habita o orixá, um orixá chamado Iroko, que representa o tempo e a ancestralidade, enfim. Quando a gente vai na trilha e recebe nossos alunos, normalmente nosso público maior são alunos de 8 a 14 anos, a gente chega nessa árvore e a gente pergunta o que eles já ouviram falar dessa árvore. E
bom, de forma muito surpresa, a gente escuta coisas como: ah, eu já ouvi falar que essa árvore é do demônio, que essa árvore é do mal, é mal assombrada, é uma árvore que joga pedra, é uma árvore ruim. Eles têm essa ideia, esse pensamento sobre essa árvore, porque, bom, de alguma forma alguém contou isso para eles em algum momento da vida deles. E isso marcou eles, essa coisa permaneceu com eles. E esse pensamento, essa ideia que eles têm dessa árvore, que é uma ideia totalmente de intolerância religiosa e de um racismo que existe por trás disso, é uma experiência. E como eu disse, experiência nem sempre é aquilo que é positivo. Experiência pode ser uma coisa negativa. É um pensamento que se manteve com essas crianças, com adolescentes ou até mesmo com os adultos, e que a gente precisa desvendar. Como educadores ambientais, a gente precisa entrar em contato com essa experiência do outro, para que a gente inicie esse processo de conscientização ambiental, que é esse objetivo de todas as vertentes da educação ambiental, né? Conscientizar. Então, nós, pensando sobre esse resumo do CIA, passamos a refletir, né? E sentindo essa saudade desse contato com o outro, com a experiência do outro, passamos a perceber, então, que essa experiência carregada nesses sujeitos, e essa experiência que a gente encontra na mata também, porque a mata, ela é um ser totalmente vivo e cheio de experiências, né? A mata, ela vive constantemente e ela tem algo a nos contar. Tanto é que durante as nossas trilhas, a gente tem muitas histórias dentro da mata que a gente precisa desvendar e para iniciar esse processo de conscientização. Da mesma forma que nós, trilheiros, integrantes desse projeto, também somos seres cheios de experiências, né? Cada um tem as suas vivências, tem seus conhecimentos, tem aquilo que o marcou em algum momento. Então a gente chega lá, compartilha essa experiência e desvenda essa experiência nesses sujeitos nossos visitantes. Então, fazer isso é o começo para esse processo de conscientização ambiental, que não para só por aí, né? Mas é um ponto, é um passo muito principal, primordial, e enfim, a gente passou a refletir sobre isso e escrever sobre isso no nosso resumo do CIA. E aqui também o Kainan vai apresentar para vocês como que a gente chega a esse resultado, como que a gente percebe que conseguimos entrar em contato com a experiência desse outro, desse visitante, porque fazer isso também é um desafio, conseguir retirar dele essas informações, essas experiências, essas coisas que ele carrega consigo. E aí a gente vai mostrar como que a gente consegue desvendar isso, e o que a gente retira disso, e isso é meio que os nossos resultados que a gente traz também nesse resumo, mostrando que esse trabalho do Trilheiros, ele consegue atingir essa teoria de entrar em contato com a experiência do outro e de assim iniciar o processo de conscientização ambiental. Agora, nos resultados de discussões, vamos mostrar duas perspectivas. A primeira, a do visitante, e a segunda, do monitor. Do visitante, escolhemos uma resposta exemplo que tivemos em um dos relatórios que eles passam para a gente, né, para ver como foi a trilha e identificar que estar ligado ao cotidiano, à vida da pessoa, torna a experiência muito mais concreta. E por último, reflexões dos monitores na sua formação, juntamente com estudantes, com o público que nos visita e qual a importância disso. Há um relato de um estudante de 14 anos que mostra como ele conheceu várias árvores distintas e um certo gosto naturalista ali, né, de investigação da natureza. E ele comenta que aprendeu sobre o palmito, porque ele comia palmito, mas ele não sabia de onde vinha o palmito. Os monitores e monitoras entenderam que a presença ela é muito importante e ela é de muito impacto, porque existe uma formação comunitária ali. Tanto de nós, enquanto monitores, porque não despendemos ali nossos conhecimentos e falamos, mas na verdade a gente constrói um diálogo. E esse diálogo ele é muito potente e importante quando a gente une as experiências de cada um. Então, teve um relato de um monitor que mostra que toda trilha é uma coisa diferente. Cada volta que a gente dá na trilha é uma formação imensa. Então, enxergamos o impacto tanto nos feedbacks, mostrando ali a criação
de sentimentos e perspectivas para a sua própria vida, como também para a nossa, que a nossa educação ambiental ela não é descolada, ela não é uma formação própria, mas é uma formação em conjunto e a gente depende do público para isso.